Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quinta-feira, dia 26 de fevereiro, primeira semana da Quaresma. No Evangelho de hoje, ainda de Mateus, nós continuamos o tema sobre a oração. No diálogo com Jesus hoje, no diálogo de Jesus com os discípulos hoje, Jesus vai afirmar para eles: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. E ele ainda dá um exemplo: que pai dará para um filho uma pedra se ele pede um pão? Vejam, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, dentro dos 3 preceitos quaresmais, um deles trata-se da oração. E dentro da oração há uma diversidade de formas de efetivá-la. Uma delas nós chamamos da oração da prece, ou oração da súplica, que é quando nós, criaturas, manifestamos as nossas necessidades ao Criador, a Deus. Quando nós lhe pedimos algo que não estamos dando conta de alcançar, ou que realmente necessitamos que uma graça ou um milagre aconteça em nossa vida. Nosso Senhor hoje no Evangelho deixa claro que Ele nos ouvirá em nossas preces. Ele sempre ouve, mesmo que às vezes não dê o que nós estamos pedindo. E quando é que o Senhor não nos dá algo que estamos pedindo? Em algumas situações. Primeiro, quando nós pedimos algo que mais do que depender dele, depende de nós mesmos, do nosso livre-arbítrio, da nossa disciplina, do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, aquilo que humanamente falando, dentro das minhas condições, é possível que eu alcance, nosso Senhor não me dará esse pedido, nessa necessidade, porque senão Ele vai estar me impedindo de crescer. E quem ama, educa o outro para a maturidade, para o crescimento. Então isso é uma das formas de talvez obter um não de Deus. É quando nós pedimos algo que é possível ser alcançado por nós mesmos. Segunda condição ou situação que provavelmente pode ser que Deus não nos ouça ou não acolha o nosso pedido. Quando nós pedimos mal, quando nós deixamos pedir o que é estritamente necessário e passamos a pedir aquilo que é supérfluo, né? Aquilo que vai vir apenas para satisfazer a minha vaidade, né? As minhas seguranças, né? O meu bem-estar. E não é algo extremamente necessário, mas é algo que eu quero ter. Eu até acredito que é necessário porque eu me convenci disso. Mas Deus sabe o que realmente é necessário e o que realmente não é necessário para nós. Um terceiro momento que pode ser que Deus não atenda as nossas preces é quando a gente pede algo que não vai nos levar à santidade, mas vai nos levar ao pecado. Então, por exemplo, eu peço para ser rico, mas rico para quê? Se não for para partilhar do que eu tenho, do que eu sou, se for apenas para a busca de bem-estar, se for apenas para massagear o meu ego e me dar uma falsa ideia de que eu sou superior ao outro que é pobre, isso Deus não nos dará, porque estará nos dando algo que vai nos levar ao pecado. Então hoje talvez eu não perceba que se eu tiver essa graça, se eu tiver esse bem, se eu tiver esse pedido atendido, eu vou acabar pecando. Talvez eu não tenha essa consciência hoje. Mas Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe de tudo. Então pode ser que nessas situações eu também receba um não e também eu não compreenda o não de Deus, né? Se algo que eu estou pedindo lá na frente vai me levar a pecar. E por fim, qual que é a oração que Deus nunca diria não? Quando eu peço algo para minha santificação. Senhor, dai-me a capacidade de perdoar.
Senhor, dá-me a capacidade de discernir entre o bem e o mal que apresenta na minha vida. Senhor, por favor, tira de mim qualquer tendência egoísta, favorecer a mim um coração generoso, propenso a partilhar do que se tem, do que se é. Senhor, suscite em mim o desejo da oração, a disciplina da oração. Então, tudo aquilo que for para a sua santificação, Ele lhe concederá. Porque esse é o único desejo que Deus tem para conosco. Que sejamos santos como nosso Pai é santo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, não precisa deixar de pedir. Peça, mas se puder ir fazendo um discernimento sobre o que é estritamente necessário pedir, do que é supérfluo, do que eu vou pedir que me leva à santidade, do que eu vou pedir que pode me levar ao pecado. E se a minha prece, daquilo que eu preciso, esteja como meta, poder amar mais as pessoas e servir mais as pessoas com aquilo que eu peço, Ele me concederá. Mas se as motivações mais profundas continuar sendo egocêntricas, egoístas, continuar sendo a busca da satisfação apenas das próprias necessidades, então creio que Nosso Senhor talvez responda de outra forma e que nós não venhamos a compreender. Uma coisa é certa no texto de hoje: Ele nos escuta sempre. Algo Ele nos dará. Nem sempre coincidirá com a nossa vontade, porque às vezes nós pedimos muito, desnecessariamente, e às vezes nós pedimos errado ou pedimos mal. Tenham todos um bom dia e, por favor, nas suas orações não se esqueça de rezar por mim. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.